palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11. Todos acharam? Livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11. Você pode estar lendo com calma, para com que todos venham participar. Hoje é um dia abençoado. Todos acharam? Diz assim: como a águia desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e em seguida estende as suas asas para acompanhá-los, carregando sobre elas. Amém? Pode assentar-se, cortar subir ao seu lado, saudando. Glória a Deus. Pai, toma, Senhor, primeiro lugar, Senhor, em nossas vidas. Que não eu venha falar, mas que o Senhor venha falar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Abre o nosso entendimento. Desperta-nos, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer falar conosco, como igreja, como os teus servos, Pai. Todo roubo na tua palavra seja arrependido no poder que há no nome de Jesus. E que nós venhamos sair daqui, ó Deus, movidos pelo teu querer, movidos pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele fala, Ele usa várias formas, vários meios de estar falando com o seu povo, falando com a multidão. E dentro dessas várias formas, Ele usa parábolas, Ele usa ilustrações, Ele usa figuras. E em Deuteronômio nós vemos o Senhor usando a figura de uma águia. E Ele ilustra essa figura quando Ele fala como que a águia faz para com que os seus filhotes eles venham a crescer, venham a alcançar o seu propósito como águia. Um filhote inofensivo, um filhote indefeso, mas ele é uma águia, é um filhote de águia. E durante esse tempo a qual ele vem crescendo, a águia ela pega e forma o seu ninho no mais alto de um penhasco, onde ela ali o alimenta, onde ela ali cuida, protege, supre de todas as coisas, coloca ali uma proteção diante desse grande período de desenvolvimento da sua ninhada, até que chega um momento que a águia ela reconhece que os seus filhotes já cresceram e ela traz pequenos arbustos pontiagudos e traz para dentro do seu ninho. Assim incomoda os pequenos pássaros que começaram a crescer, e ela vem trazendo pequenos galhos muito pontiagudos, que à medida que os pequenos pássaros que cresceram, eles começam a esbarrar naqueles pequenos galhos, e esse estado de desconforto, ele faz com que a sua pequena ninhada, ela venha a alçar voos dentro desse estado de desconforto. E o filhote, que ele não sai do ninho, ele quer se manter ali dentro daquele ninho, mesmo sendo totalmente incomodado com aquelas pequenas pontas aguçadas de árvores. Ela pega o seu filhote, ela leva para lugares mais altos, e lá de cima ela salva.
filhotinho, ele vem caindo. Se ele não abrir a asa, ela vai deixar. E ela vem descendo. Quando ela vê que ele não abriu as asas, ela para por baixo das suas asas e ela leva de novo. E ela vai fazer isso até aquele filhote ele abrir as asas. Chega o momento que ela solta o filhote e ele abre as suas penugem e ele voa. Ele forma o seu primeiro voo. E assim começa o grande desenvolvimento daquele pássaro. E é dessa forma que Deus faz nas nossas vidas. Deus, Ele faz e traz inúmeras formas e maneiras para com que nós venhamos crescer. E Ele vem nos moldando, assim como a águia está sempre presente em todos os seus momentos de crescimento, em todos os seus momentos de desenvolvimento, até ela alçar o seu primeiro voo. Assim o Senhor está conosco em todas as provas que passamos nas nossas vidas. Glória a Deus. O Senhor, Ele nos prova em diversas maneiras, assim como a águia com o seu filhote, com a sua ninhada, assim o Senhor faz com todos nós. Nós estamos vivendo num tempo que nós falamos de Neemias e edificação do templo de Jerusalém. Neemias, ele não sai do palácio, ele sai do estado do ninho. Não vou falar de palácio, vamos falar, voltando no tema. Se Neemias não sai do ninho, ele não edifica aquela cidade em 52 dias. Se Neemias ele não sai daquele ninho, a qual ele aprendeu a gestar um reino, gestar uma cidade, ele não estaria administrando como governador, que logo após a edificação dos muros de Jerusalém, ele se tornou governador daquele local. Ou seja, nós somos provados para ser aprovados em todas as nossas lutas, assim como aquela águia, aquele filhote de águia. Deus, Ele não nos traz uma luta a qual nós venhamos perder, porque Ele disse: eu venci o mundo. Ele não nos traz uma luta a qual nós venhamos ser perdedores, mas Ele assina: eu venci. As nossas lutas são leves e passageiras, como diz a palavra de Deus. Leves e momentâneas são as nossas tribulações nessa terra. E quando nós começamos a entender essa pequena ilustração da figura da águia, nós começamos a ter uma ampla segurança naquilo que o Senhor tem de acordo com o nosso dia a dia e as nossas lutas. Porque independente de sermos pastores, presbíteros, diáconos, missionários, bispos, apóstolos, todos enfrentamos uma luta diária. E essa luta o Senhor tem nos dado a vitória através da sua palavra. Quando nós nos alicerçamos nele, nos seguramos nele, o Senhor, Ele está ali para nos dar a vitória. De repente, você pode questionar: mas será que eu sou um filho de Deus? Nós somos filhos de Deus. Assim como aquela águia se preocupa com o seu filhote, o Senhor se preocupa conosco todos os dias, porque Ele enviou o seu Filho Jesus, perdoou os nossos pecados, Ele comprou toda a dívida que era sobre nós, Ele nos batizou com o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que o batismo com o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? Todos nós temos casa, apartamentos, mas para nós adquirirmos esse apartamento, essa casa, esse carro, precisamos dar um sinal e assumir aquela dívida e nos tornarmos proprietários
proprietários daquele imóvel, daquele veículo, daquele terreno ou daquela casa. O Senhor, quando nos batizou com o Espírito Santo, Ele penhorou, somos dele. Essa é a convicção que nós temos que ter diante de todas as situações, que somos filhos dele, somos herança dele, e que jamais ele vai nos desamparar. Se um simples animal, uma águia, ela não desampara os Senhor. O Senhor, ele não vai, nunca vai nos desamparar nas nossas lutas, nas nossas pelejas. E eu vou passar por alguns pontos rápidos para nós passarmos para a ceia. Pontos grandiosos daquilo que uma águia tem. Uma águia, ela tem um ponto de aprendizado diante do seu voo. Ela pode passar pelas maiores tempestades, mas ela alça voos mais altos acima das nuvens, a qual ela supera toda tempestade, todo mau tempo. E esse é um grande exemplo que a águia nos traz e que o Senhor usa a águia para falar com a sua igreja. Nós precisamos ter essa confiança diante das nossas circunstâncias difíceis, diante das nossas lutas. Devemos ter essa atitude que a águia tem de fazer voos altos, olhar para cima, acreditar no Senhor, tendo fé que o Senhor vai derrubar todo levante, todo mau tempo, todo aquilo que se levanta contra as nossas vidas, contra a igreja. A palavra de Deus fala que o povo de Deus, quando ele foi para conquistar a terra prometida, havia uma muralha derrubável, uma muralha enorme, e que nenhum povo, nenhum exército conseguiu romper aquelas barreiras, romper aquelas muralhas. Mas Josué, direcionado pelo Senhor, deu as voltas naquelas muralhas de Jericó e elas caíram. Isso é um exemplo na palavra de Deus, que diante de toda dificuldade, por maior que ela seja, as nossas mentes devem estar sempre voltadas na palavra do Senhor, voltadas e elevadas para os céus, sabendo que o Senhor é o nosso Pai, lembrando dessa ministração da águia, que ela não deixa a sua ninhada, assim é um Senhor que não desampara o seu povo nas suas lutas. Amém? Amém. O segundo ponto é a sua renovação. A águia, ela pode passar por momentos difíceis e perder as penas, elas são renovadas, o seu bico, ele é renovado. Assim, precisamos ser nas nossas vidas, sermos renovados na presença do Senhor, dia após dia. Glória a palavra de Deus, ela fala na carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, portanto, não desanimamos, ainda que nosso exterior esteja desgastado, o nosso interior está pleno em renovação dia após dia. Glória a Deus. O nosso interior está sendo renovado dia após dia pelo Senhor. Amém? O terceiro ponto que a águia tem é a persistência. Ela tem um alvo. Ela não deixa nada tirar ela do alvo, do seu objetivo. E nós devemos ter objetivos espirituais no Senhor. Glória a Deus. Em Filipenses capítulo 3, versículo 14 diz: apresso-me em direção ao alvo, que é ganhar o prêmio da convocação celestial em Deus, em Cristo Jesus. Está focado na direção do Senhor, está fazendo a obra do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor há de realizar. A palavra de Deus diz que nem olhos viram e que nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor tem coisas maiores, coisas grandes para as nossas vidas, mas precisamos sempre sairmos do estado de conformidade.
A palavra de Deus, ela fala que Isaías, ele era um profeta e que vivia entre os reis, entre os governantes, e que quando o rei Uzias morreu, ele fala assim: no ano que o rei Uzias morreu, ele começa a escrever os seus livros. Ele sai daquele palácio, aqueles pequenos gravetos que incomodam a linhagem da águia, chegou até o profeta Isaías, fez com que ele saísse de dentro do palácio, onde ele se colocou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o profeta Isaías, ele se tornou um dos maiores profetas na palavra do Senhor, porque ele saiu do estado de conformidade, assim como aquela pequena águia, aquele ninho de pequenos filhotes. E para concluir essa palavra, a águia, ela tem uma visão aguçada. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 2, versículo 5: nós precisamos ter um discernimento espiritual, ou seja, a águia, ela tem uma visão a longa distância, muito longa distância, se não me engano, a 2 ou 3 quilômetros, uma águia, ela tem uma visão de alcance. E muitas das vezes nas nossas vidas nós precisamos ter esse discernimento espiritual, discernir os dias, ter essa impressão do Senhor em nossas vidas, para quando nós chegarmos no local e sentirmos essa incomodação do Espírito Santo, falar: olha, não fica aqui não, vai embora. Precisamos dia após dia estar caminhando com o Senhor, tendo essa visão de Deus para as nossas vidas. Quando nós vamos abrir um negócio, a presença do Senhor, ela nos constrange, fala: olha, não abre negócio com esse cara não. Isso é ter uma visão de alto alcance na presença de Deus, uma visão espiritual. E a palavra de Deus fala: pede-me e dar-te-ei, porque aquele que bate se abre, o que busca encontra. Nós devemos, com muito zelo, como diz a palavra de Deus, buscar os dons espirituais. E essa noite nós viemos sair daqui com essa percepção de fazermos voos com ousadia, nos lançarmos com ousadia na presença de Deus. Aleluia. Sermos renovados. A palavra de Deus diz que quando somos como o vaso na mão do olheiro, somos renovados. Nós precisamos ser renovados. Muitas das vezes nós quebramos, precisamos pedir perdão e diante do Senhor sermos renovados, aperfeiçoados na boa, perfeita e agradável que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nunca sairmos do centro da vontade dele, termos essa visão que a águia tem e discernirmos a nossa caminhada, para onde nós queremos ir, o que Deus ele quer das nossas vidas. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 40, versículo 31: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como a águia, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão. Amém? E o Senhor, com mais ousadia, o nosso Senhor Jesus, ele falou: olha, eu estarei perante vós até o confim dos tempos. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, o Senhor Jesus Cristo, ele falou, nos dando essa confiança, e disse: olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É aquela águia protetora, é o Senhor
nas nossas vidas, amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Nós já estaremos passando para a ceia do Senhor. Nós vamos estar orando, vamos estar fazendo uma oração. E logo nós vamos estar passando para a ceia. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque é o Senhor que dirige esse local. Glória a Deus. Esse local nasceu, Senhor, nos teus planos. Nasceu na tua vontade, Senhor. É o Senhor que dirige, Senhor, as nossas vidas. Continua nos ministrando, Senhor. Que nós venhamos ser, ó Deus, Pai, homens e mulheres com a visão dos reinos. Que nós venhamos ser homens e mulheres, ó Deus, para, Senhor, Pai, caminhar conforme o teu querer, sermos renovados dia após dia por Ti, meu Deus, porque o Senhor não muda. Ou a Tua palavra diz que passarão os céus e a terra, Senhor, mas a Tua palavra não há de passar. Oh, meu Pai, muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, oh Deus, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, Pai. Oh, é o que Te pedimos, é o que Te agradecemos, Pai. Oh, continua conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.